Esta semana, o governo brasileiro comunicou oficialmente que retirava sua candidatura para sediar a COP25, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que seria sediada, realizada aqui no ano que vem no Brasil. A decisão surpreendeu a todos, pois o Itamaraty trabalhou intensamente durante um ano para convencer os países da América Latina, a quem cabe sediar a próxima conferência, a aprovar essa candidatura. Havia uma oposição por parte da Venezuela, mas um amplo trabalho diplomático fez com que ela aceitasse a indicação do Brasil. Quais os impactos disso para o país? O que sinaliza sobre a nossa participação sobre o clima no mundo, sobre a participação no Acordo de Paris para reduzir emissões de gases de efeito estufa? É o que nós vamos conversar agora com o professor Pedro Luiz Costes, que é professor da ECA, também leciona no programa de pós-graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente, aqui da USP. Ele que é coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade e participa do projeto temático FAPESP Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista face à variabilidade climática. Bom dia, professor. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. A gente pode juntar isso também às declarações de Macron, fazendo uma pressão sobre assinar acordo comercial de blocos Mercosul e União Europeia, condicionada à posição em relação a estas questões do clima, né, a partir do próximo governo. Então, é uma posição que vai colocando o Brasil numa situação delicada, do ponto de vista, né? Como é que as nações vão nos enxergar, ou vão enxergar o compromisso do Brasil sobre isso. Então, quais são os impactos de decisões como essa? Essa reação era uma reação previsível e a gente vai conversar sobre isso ao longo agora do nosso bate-papo, mas é importante a gente considerar, né, que a participação no Acordo de Paris ela é algo voluntário. Nenhum país é obrigado a participar do Acordo de Paris. E cada país ele indica que medidas ele pretende tomar para atender a meta, né, de restringir o aquecimento global a 1,5 grau. Não há imposição de medidas ou qualquer tipo de interferência nos assuntos internos de cada país. Então, essa ideia de que o Acordo de Paris criaria algum tipo de influência ou algum tipo de demanda ao qual o Brasil estaria sujeito, estaria obrigado a atender, isso não se verifica. E uma coisa extremamente importante é que a participação do Brasil no Acordo de Paris ela foi referendada pelo Congresso Nacional. Então, caso, né, se decida pela saída do Acordo de Paris, isso novamente tem que passar pelo Congresso Nacional. Não é simplesmente uma decisão de um governante, né, do Bolsonaro, isoladamente, não. Isso tem que passar pelo Congresso. E anualmente ocorre a Conferência das Partes, né, que é a COP, que é a parte da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática. E essa seria uma oportunidade única para o Brasil sediar esse tipo de conferência, assim como nós fizemos, por exemplo, com a ECO 92. Né? Desde a ECO 92 nós temos um protagonismo ambiental bastante significativo em termos internacionais. E seria muito interessante porque vem uma série de formuladores de políticas públicas, cientistas e inclusive representantes de fundos de investimentos internacionais que estão interessados em aplicar dinheiro, por exemplo, no Brasil, mas não gostariam de ter a sua atividade associada a algum problema ambiental, como desflorestamento, ou problemas com terras invadidas, ou coisas desse tipo. Então, essa conferência, o fato da gente sediar essa conferência, essa possibilidade, abria uma vitrine muito grande para mostrar que nós temos bons projetos ambientais, nós temos boas iniciativas ambientais, em que pesem os problemas que nós enfrentamos e todos nós sabemos. Mas nós não somos simplesmente um país onde os problemas vão se acumulando, nós temos também soluções. E isso seria muito interessante para reduzir eventuais impressões negativas que nós podemos suscitar no exterior. Agora, quando se utiliza, né, o argumento de que a conferência climática ela iria deliberar, né, pela implantação do chamado triplo A, que na verdade é um corredor ecológico que foi proposto por uma ONG
que iria dos Andes, passaria pela Amazônia, iria até o Atlântico, isso na verdade é um argumento falso e até mesmo pueril, porque jamais, em momento algum, na COP se discutiu esse tipo de assunto. Nunca foi discutido isso na COP. Você verifica todos os documentos oficiais, das diversas reuniões, nunca se discutiu esse tipo de ação. Então, é uma argumentação muito frágil, é uma argumentação inverídica, é uma argumentação pueril, que retira o país de um protagonismo ambiental que ele vem ocupando ao longo aí, né, de diversos anos, aí, desde a da década de 90, aí, com a organização da Rio 92, e coloca o país num foco diferente, né, nos diversos países. Como você bem mencionou na abertura do jornal hoje, o Macron ele está condicionando a celebração de um acordo entre a União Europeia e o Mercosul à manutenção, à participação dos países no Acordo de Paris, né? Ele não vai exatamente pedir para que os agricultores franceses adotem boas práticas e, ao mesmo tempo, celebrar um acordo com um país que não se compromete com o meio ambiente. Então, essas repercussões comerciais, essas repercussões em relação principalmente ao nosso agronegócio, elas já eram mais do que previsíveis. A gente já comentou isso em diversas oportunidades aqui, porque nós temos a possibilidade, né, ao exercer o protagonismo, ao mostrar que nós temos boas práticas, de colocar os nossos produtos comerciais em países que são mais suscetíveis a esse tipo de problema. Agora, a partir do momento em que a gente abandona uma discussão da ONU, né, assim, deixa de organizar, quer dizer, não honra um compromisso com o qual a gente vem trabalhando já ao longo de um ano, e chega, né, às vésperas de se decidir, de se efetivar isso, que vai ser efetivado agora na COP24, agora em dezembro, nós chegamos e falamos, não, simplesmente nós não vamos participar disso. Isso, volto a dizer, acende um alerta amarelo a respeito de quais serão as diretrizes que serão adotadas, né, no país a partir de agora. Então, isso vai ter uma repercussão nas nossas exportações. Isso, a gente está abrindo a possibilidade de adoção de barreiras não tarifárias, né, e falta uma visão estratégica por parte do próximo governo no sentido de analisar quais são os impactos dessas medidas. Porque há algumas questões básicas em termos de relações exteriores, que é o seguinte: primeiro, se você está se comprometendo a organizar um evento da ONU, salvo uma condição muito específica, né, você vai honrar esse compromisso, você vai organizar esse evento. E o fato do Brasil abrir mão da organização desse evento, ele pode sinalizar uma tendência, como de certa forma já anunciou, né, ou já sinalizou aí o Bolsonaro, de que a gente pode abandonar o Acordo de Paris, o que seria péssimo, porque nós não podemos abandonar um fórum de discussão que é organizado pela ONU e do qual participam todos os países, exceto os Estados Unidos. Os Estados Unidos, consequências. Os Estados Unidos, na verdade, ele continua participando porque há um período para que ele se desligue, né? É um período de 4 anos para você sair efetivamente do acordo. Então, ele manifestou na metade do ano que ele pretende sair do acordo, mas na verdade ele continua ainda participando. Então, pode-se dizer que todos os países participam do Acordo de Paris. E à medida que você decide que você vai sair desse grande fórum internacional, você deixa de exercer um protagonismo positivo e passa a chamar a atenção para práticas que talvez não sejam as mais adequadas ou propostas que não sejam as mais adequadas, levando a possibilidade ou ampliando a possibilidade de adoção de barreiras não tarifárias aos produtos brasileiros, né? Além de uma série de questões ambientais aí associadas. Então, falta essa visão estratégica e o que me espanta é a adoção de um argumento pueril, um argumento inverídico, porque jamais se discutiu a questão do AAA nas convenções climáticas da ONU. Bom, o Brasil terá que lidar com essas consequências se de fato permanecer essa Sim. ideia e se de fato resolver tomar esta decisão. Algumas decisões são anunciadas, depois se volta atrás, está se
analisando os temas, enfim, nós temos que aguardar para ver qual será efetivamente a ação, né? Infelizmente, a decisão decisão de não organizar o evento já foi tomada. O evento vai ser organizado independente do Brasil querer sediar ou não. E o Acordo de Paris ainda... Vamos ver qual é a posição do futuro governo. Vamos ver. Professor Pedro Luiz Cortes, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente, conversa sempre com a gente às sextas-feiras sobre esse tema. Muito obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos sobre o assunto e voltamos a conversar semana que vem. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Bom dia.